Olá, dando continuidade aí ao programa Verbetografia e ao conceito aí de sublinhamentos, né? Nós vamos então estudar algumas seções da divisão detalhismo. Por exemplo, nós vamos estudar, esmiuçar um pouco mais as seções binomiologia, trinomiologia, polinomiologia, ciclologia, interaciologia, crescendologia, antagonismologia e paradoxologia. Então, nessa apresentação agora, desse slide aí, nós vamos fazer binomiologia, trinomiologia e polinomiologia simultaneamente aí, porque a definição é bem parecida uma com a outra. Então, vamos primeiro ver a binomiologia. A binomiologia é a ciência aplicada aos estudos dos efeitos das associações simples ou aproximação simples de dois pensenes, conceitos, nomes, termos ou expressões, objetivando o aprofundamento da pesquisa da consciência. Para a trinomiologia, o que muda? Ao invés de procurarmos aproximações simples entre dois termos, nós vamos procurar três termos. E para a polinomiologia, nós vamos procurar 4 ou mais termos. Mas a base do binômio, do trinômio e do polinômio é encontrarmos palavras ou expressões em aproximações simples, uma com a outra, através da associação simples de termos, expressões ou palavras. Nós vamos agora dar alguns exemplos para vocês de formação de binômios que podem ser construídos para formarem aí a binomiologia. Nós, assim, colocamos algumas categorias, essas categorias, assim, são didáticas, elas não são definitivas, tá certo? E a esperança da gente é que essas categorias possam ajudá-los a raciocinar um pouco mais no modo, na maneira, na diversidade de como encontrar esses sublinhamentos. Então, binomiologia, por exemplo, né? A primeira categoria é de binômios adjetivados. Então, como exemplo, a gente cita o binômio patológico Melim-Melex. Então, poderia ser somente o binômio Melim-Melex, mas o autor aí desse binômio preferiu chamar a atenção, intensificar um pouco mais e chamá-lo de o binômio patológico Melim-Melex. Então, esse patológico aí vem como um adjetivo desse binômio, né? Então, a palavra binômio é o elemento aí, a variável formadora do sublinhamento, e os termos são Melim e Melex. Por isso que Melim e Melex, eles estão ligados pelo hífen, porque o patológico é um adjetivo colocado no interior aí desse binômio, ok? Causal. Esse causal aí, essa categoria é para chamar a atenção de vocês que nessa associação simples que vocês vão buscar, vocês podem pensar em causa e efeito. Então, por exemplo, o binômio imprecisão-erro. Por que nós colocamos na categoria causal? Porque de uma imprecisão, normalmente acontece o erro. Então, na hora que você pega imprecisão, erro, você constrói um binômio cuja estrutura pensênica por trás disso lembra a causalidade, né? Então, aí temos o binômio precisão-erro. Cíclico é que tem um certo continuismo aí, né? Então, vamos lá ver qual é o exemplo. O binômio pensenizar antes, expor depois. Então, é um ciclo. Primeiro você penseniza e depois você expõe. E assim por diante, vai formando esse ciclo. Então, assim, ele poderia formar, em vez de binômio, formar ciclo. O ciclo pensenizar antes, expor depois. No caso, o autor preferiu colocar binômio. Lembram da aula passada, quando eu disse que o sublinhamento mais básico é o binômio, trinômio e polinômio? Então, aqui, se você tem pensenizar antes
expor depois e constrói um binômio, você não erra nunca, tá certo? Então, se depois, nós vamos, adiante da aula a gente vai ver isso, se depois você avaliar que existe um certo ciclo aí, você pode construir um ciclo daqueles dois elementos. E é assim que a gente vai construindo sublinhamentos, né? Aqui, o dupla, nós já até vimos, né, um outro exemplo na aula passada. Aqui no caso, é quando você constrói o binômio a partir de personagens, né? Então, no caso aqui, o binômio dupla, autor-leitor. Binômio contraponteado, isso aí é um verbete da enciclopédia que o professor Valdo Vieira fez. Então, convidamos vocês aí a lerem esse verbete, que é bem interessante, tem uma listagem assim bem extensa de vários binômios construídos a partir desses contrapontos. Alguns exemplos que nós trouxemos para vocês aqui: binômio dedução-indução, binômio líder-liderado, binômio maxi-escalas, mini-escalas, binômio erro-acerto, certo? Então, perceberam esse contraponto, né? É um certo confronto aí entre os dois elementos e forma um binômio. Contextualizado, isso é importante. Aqui eu coloquei até o verbete da onde a gente pegou esse exemplo, cada exemplo, né? Para vocês observarem que essa contextualização vai depender do conceito do verbete. Então, assim, ó, o verbete exigência para a técnica. A binomiologia desse verbete é os requisitos para-tecnológicos incluídos no binômio hábitos saudáveis, neorrotinas úteis. Olha, o sublinhamento é binômio hábitos saudáveis, neorrotinas úteis. Mas a binomiologia toda, o item todo, ficou os requisitos para-tecnológicos incluídos no binômio hábitos saudáveis, neorrotinas úteis. Vamos chamar atenção aí um pouco para a forma dessa binomiologia. Repararam que a binomiologia, 2 pontos, em negrito, né? E nós temos então toda a redação do elemento aí do item da binomiologia, nós temos um item só nesse caso, e o ponto final é um ponto em negrito. O sinal gráfico utilizado no binômio foi o traço. Por quê? Porque os dois termos são hábitos saudáveis, neorrotinas úteis, que são expressões. O outro exemplo, verbete intempestividade. A binomiologia é a ausência do binômio autocrítica heterocrítica. Olha, nesse verbete intempestividade é a pessoa intempestiva, pessoa que tem até um pouco de ansiedade, que vai de qualquer maneira, né? Então, nesse caso, o que está faltando à pessoa? Está faltando autocrítica heterocrítica. Então, o autor coloca na binomiologia a ausência do binômio autocrítica heterocrítica. Gente, fazer verbete é fazer tares. Então, se você coloca a ausência do binômio autocrítica heterocrítica, é uma tares que você está fazendo para o seu leitor, né? No verbete truculência, o que foi colocado na binomiologia? A ignorância quanto ao binômio admiração-discordância. Se a pessoa é truculenta, né, é grosseira, é bruta, ela não conhece, ela ignora o binômio admiração-discordância, tá certo? Então, o autor também faz uma outra tares aí ao colocar essa ignorância quanto ao binômio admiração-discordância. O outro verbete, autodepuração refinada. É aquela autodepuração que você vai refinando aí a sua pensenidade, né? E vai burilando cada vez mais. Então, a binomiologia ficou o binômio admiração-discordância atuante na melhoria da sociabilidade.
No caso aí, olha, vocês reparem que todo ele está em itálico, porque o autor quis frisar a importância de que o binômio admiração-discordância é atuante na melhoria da sociabilidade, tá certo? Ele poderia ter deixado apenas o binômio admiração-discordância em itálico, mas ele quis realçar isso daí. No caso anterior, não faria sentido. Voltando aqui à lâmina anterior, por exemplo, no primeiro aí, do verbete exigência para técnica, os requisitos para tecnológicos incluídos não faz sentido você italicizar, porque está antes do seu sublinhamento, tá? Então, voltando agora para a página, o vínculo proexológico, né? Na binomiologia, o binômio recebimento-retribuição, orientando as metas evolutivas coletivas. Também aí o autor preferiu italicizar todo o complemento do binômio recebimento-retribuição. Mas como é que você vê que o binômio é só do recebimento-retribuição? Pelo hífenzinho que está unindo ali, tá certo? Já no verbete acomodação mimética, o autor frisou apenas o binômio egão-orgulho. E aí continua, na evitação da jejunice inevitável em neocontextos. Tá certo? Ele tirou do itálico na evitação da jejunice inevitável em neocontextos. No caso, o autor preferiu chamar a atenção do binômio egão-orgulho. Tá certo? Trinomiologia. Nós podemos também, aqui eu fiz algumas categorias, até peguei categorias diferentes da binomiologia, para a gente poder variar um pouco mais, né? Então, o analógico, né, que a gente está chamando analógico, foi criado o trinômio oxímoro, paradoxo e contradição. Oxímoro é uma expressão onde as duas palavras daquela expressão, elas são meio contraditórias entre elas, né? O paradoxo também é uma contradição aparente, e a própria palavra contradição. Então, essas três palavras aí, olha, elas são quase que sinonímicas, né? Não chegam a ser sinônimos assim, estrito senso, mas eles são analógicos, pelo menos. O outro é o trinômio aliteração, simpatia, sintonia, sinergia. Simpatia, sintonia, sinergia também tem uma analogia bem forte entre essas palavras, né? E tem uma aliteração, ó, sim, sim, sim. É isso que se refere à aliteração. E no caso, o professor Valdo sempre chama atenção, colocando entre parênteses a palavra aliteração, para chamar a nossa atenção para esse detalhe, para essa nuance nesse sublinhamento. Então, agora vamos ver a categoria aliterar. O trinômio homofonia, falta, falha, falência. Ó, fá, certo? O anterior que nós lemos, né, o trinômio aliteração, simpatia, sintonia, sinergia, também caberia nessa categoria, tá certo? O processual, por que a gente quis chamar a atenção desse caso aí? Que você, fazendo seu verbete, você pode pensar nessa situação. O trinômio é onde você tem os termos que formam um determinado procedimento, que ele dê um sentido processual para o teu verbete. Então, no caso aqui, o autor usou o trinômio introdução, argumentação e conclusão. Para um autor que esteja fazendo um verbete a respeito de escrita, de artigo, de livro, esse trinômio ele mostra um certo procedimento de elaboração, né? Então, vem a introdução, a argumentação e conclusão, tá certo? Então, só aqui nessa folha aí, ó, vocês têm vários tipos, várias maneiras de esquemas mentais para encontrarem os elementos para formarem binômio, trinômio, tá? Um tipo técnico que a gente chamou é o trinômio acolhimento, orientação e encaminhamento. Eu acho que vocês já ouviram, né, em tertúlias falar que esse trinômio é o trinômio da assistência, né? Você primeiro acolhe, depois orienta, depois encaminha. É técnica de assistência. O trio. O trinômio trio, tenepsista, amparador e assistido.
Polinomiologia. A gente vai colocar aí para vocês a categoria do aliterado, de novo, né? O polinômio holossomático, aliteração. Soma, energossoma, psicossoma, mentalsoma. Por que ele tem uma certa aliteração? Porque todos os termos são soma, 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 tá certo? No caso aqui, ó, a palavra holossomático, ela está funcionando como adjetivo. Então, esse polinômio também entraria numa categoria de adjetivado, tá certo? O outro, o polinômio aliteração, volição, intenção, decisão, determinação. Terminação, são e são, tá certo? Eu, pessoalmente, gosto muito desse tipo de binômio, trinômio e polinômio quando é aliterado assim. Cíclico, quando tem uma certa condição cíclica dentro dos termos, né, que vão formar o polinômio, no caso aqui. No exemplo, nós temos o polinômio sazonal, primavera, verão, outono e inverno. O processual, o polinômio artigo, palestra, tese, livro. Vocês já devem ter ouvido falar, o professor Valdo Intertúlio, de que primeiro a gente pode fazer um artigo, do artigo faz uma palestra, da palestra faz uma tese, depois faz um livro, né? Então, esse é o que a gente categorizou aí de processual para vocês lembrarem, que podem pensar no verbete de vocês com essa intenção de ver se naquele tema que vocês estão desenvolvendo tem algum processo que possa ser explicitado, que seja no polinômio, que seja no trinômio, algum outro sublinhamento. Então, agora vamos ver sublinhamentos, mas a partir de qualificações. O que a gente está chamando de qualificações? É que antes a gente falou assim, olha, uma simples associação de ideias, a gente já poderia formar binômios, trinômios e polinômios. Agora a gente vai olhar para esses termos, para essa associação de ideias e ver se tem alguma operação mental mais evidente ali. Vai depender também do contexto, a gente identificar essas operações mentais adequadas. Então, com isso, nós podemos, então, agora estar formando ciclo, crescendo, antagonismo, paradoxo e muitos outros sublinhamentos. Para essa aula, a gente vai dar uma olhada nesses sublinhamentos. Então, vamos ver agora ciclologia, né? A ciclologia é a ciência aplicada aos estudos da descrição do movimento, da evolução, do crescimento, da sequência sucessiva no conjunto de fenômenos, fatos, ações, obras ou produtos de caráter periódico quanto ao tempo e às diferentes fases de características diferentes, desde o estágio inicial até o estágio conclusivo, tá certo? Nós destacamos aqui algumas palavras-chave para poder a gente ficar mais atento, mais antenado, para tentar conseguir aí construir alguns ciclos, né? Então, quais são as palavras? Olha, apareceu aí embaixo. Periodicidade e sequência sucessiva. Então, a gente vai olhar assim, se a gente conseguiu pesquisar 2, 3 ou mais termos e conseguirmos assim observar que entre eles existe uma certa cadência de período ou uma sequência de coisas sucessivas, né? Então, a gente vai vai poder construir aí com eles um ciclo. Se não, o que você pode fazer? Constrói um binômio, trinômio ou polinômio de acordo com a quantidade de termos que você encontrou. Nada é perdido, tá, gente? Vamos ver exemplos de ciclo, né? Alternante. É o ciclo alternante, doentio, algoz, vítima. Então, na verdade, esse ciclo é o ciclo algoz, vítima. O alternante doentio é como se fosse um adjetivo, né? E a categoria alternante é porque a gente pegou logo esse adjetivo para chamar a atenção de vocês, tá certo? Então, o ciclo alternante doentio, algoz, vítima. Contínuo. O ciclo contínuo
ego antigo, ego novo, inerente à autoevolução. Quais são os termos desse ciclo? Ego antigo, ego novo. O contínuo é um adjetivo. O inerente à autoevolução é um complemento, mas estão todos aí italicizados, com exceção do artigo, tá certo? Isso é uma preocupação quando a gente for preencher lá a nossa ciclologia, binomiologia, é que todos os sublinhamentos são precedidos do artigo, mas esse artigo não é italicizado. O periódico, olha lá, o ciclo anual da prova geral da conscienciologia. Vocês repararam que nesse ciclo aí, olha, nós não temos nem hífen e nem traço, repararam? Por quê? Porque ele foi quase que descritivo, né? Então, ó, o ciclo anual da prova geral da conscienciologia. Ele descreveu aí o ciclo, tá certo? É possível fazer isso também. O processual, o ciclo científico, construção, validação, refutação. O recursivo, o ciclo neo-ideia, autorreflexão, neo-ideia. Sabe o que é recursivo, né? É que quando você termina, você volta para da onde você começou. Obviamente que nunca volta no mesmo patamar, você volta um patamar acima, mas você retorna. Então, aqui no caso, olha, da neo-ideia, você fazendo autorreflexão, você vai gerar neo-ideia. Da neo-ideia, fazendo novas reflexões, você vai gerar neo-ideia. Mas cada neo-ideia é no patamar acima. Mas isso caracteriza a recursividade, tá certo? O reprodutivo, o ciclo ideativo de Verpons. A gente deu esse nome reprodutivo, não sei se está muito adequado, mas enfim, é para mostrar que existe um ciclo ideativo de Verpons. Se você começa a criar Verpons, aquilo vai criando um ciclo ideativo, cada vez mais Verpons você vai construindo, tá? Vamos passar agora para a interaciologia, que é uma outra operação mental, né? Vamos ver aí a definição para extrair depois as palavras-chave aí da interaciologia. A interaciologia é a ciência aplicada aos estudos das relações de aproximação máxima, quase contiguidade, da conjugação dos recursos, da ação compartilhada, da influência mútua ou reciprocidade dos efeitos entre ideias, variáveis, condições, qualidades, contingências, corpos ou consciências. Então vejam, é bem ampla a condição de você criar interaciologia, né? Você pode fazer entre ideias, entre variáveis, entre pessoas, entre corpos, entre contingências, tá certo? Desde que tenha o quê? Uma reciprocidade de efeitos, né? Então vamos ver quais são as palavras-chave que a gente selecionou aqui. Não não existem só essas, a gente destacou essas, né? Então influência mútua e reciprocidade dos efeitos. Então você tem lá uma sequência, lembra daquele trabalho que a professora Adriana mostrou logo no início do nosso curso, com o checklist pesquisa? Então, vocês têm lá uma listagem de palavras, vocês podem lá olhar e começarem a observar se tem alguma daquelas palavras ou expressões que tem assim influência mútua entre elas, que tem a reciprocidade de efeitos. O que eu estou chamando de reciprocidade de efeitos? É a causa, efeito e efeito-causa. Ela é causa e efeito para um elemento, é causa e efeito para o outro, e o outro é causa e efeito para o primeiro elemento, tá certo? Tem uma reciprocidade aí. Então, se vocês perceberem essa operação mental da reciprocidade, da influência mútua, vocês podem, então, qualificar aquele que era binômio e passar para interação. Vamos aqui agora dar alguns exemplos, né? A categoria que a gente denominou foi monomial. Esse monomial aí é do dicionário, né? Que significa que tem um termo só. Por que a gente pensou nisso? Porque olha os exemplos. A interação das comorbidades.
O outro, a interação homeostática das correções dos enganos. Então vejam, no primeiro exemplo, o termo é comorbidade, foi a interação entre as comorbidades. No segundo, é entre as correções dos enganos. Se você corrige um engano aqui, corrige um outro ali, daqui a pouco você tem aí uma interação homeostática, tá certo? Então, você então aqui tem um elemento só, um termo só. No seguinte, que é o binomial, você tem a interação a partir de dois termos distintos, que são, no primeiro exemplo, a interação, análise e síntese. Então você tem a análise e tem a síntese, e as duas coisas se interagem, né? Porque em toda análise tem sempre uma síntese e toda síntese tem sempre uma análise por trás dela. A outra é a interação duplismo líder-liderado. Vocês vão ver que muitas vezes pode até colocar o binômio dupla líder-liderado. Então vai depender do contexto. A gente vai fazer depois um apanhado sobre a contextualização para vocês, mais tarde, mais na frente da aula. Trinomial agora, são quando vocês formam a interação com três termos, né? Por exemplo, a interação intencionalidade, interassistencialidade e amparo extrafísico. Então, a intencionalidade interage com a interassistencialidade, que interage com o amparo extrafísico. No caso aqui, chamando a atenção, o sinal gráfico que liga intencionalidade, interassistencialidade e amparo extrafísico é o traço, porque um dos elementos é uma expressão, no caso, o amparo extrafísico. Então, um outro tipo de interação que a gente categorizou como descritivo é a interação sadia dos hemisférios cerebrais. Está descrevendo para a gente o tipo de interação. A interação ou mistura inextricável do sujeito e objeto. Veja, ele poderia ter feito assim a interação sujeito e objeto, tá certo? Interação sujeito, tracinho, objeto. Mas ele preferiu colocar de uma forma mais descritiva. E o adjetivado, a gente já viu tantos outros aí, mas vamos nesse exemplo aí. A interação complexa, mentalidade individual, mentalidade coletiva. Então, é o complexo aí que está adjetivando essa interação. E por que a interação? A mentalidade individual, ela interage com a mentalidade coletiva, tá certo? Vocês poderiam colocar um binômio? Poderia. Mas no caso, qualificando um pouco mais, utilizando um pouco mais o raciocínio, vocês vão ver que dá uma interação. Então, é melhor colocar um sublinhamento mais qualificado, que é a interação, ele é mais específico, tá certo? Crescendologia é um outro tipo de operação mental. Então, vamos ver a definição para a gente extrair daí as palavras-chave que vão ser o motor nosso aí da criação dos crescendos. Então, a crescendologia é a ciência aplicada aos estudos dos processos da amplificação ou do desenvolvimento da ideia, ação, fato, empreendimento ou objetivo, a partir do estado primitivo original para outro mais à frente, evidenciando a mudança gradual, paulatina e contínua, podendo ser de natureza sadia ou patológica, evolutiva ou regressiva, florescente ou decadente. A crescendologia, ela às vezes confunde um pouco com o ciclo, mas ela é diferente porque as nossas palavras-chave, ela tem uma gradação, uma intensificação, um aumento progressivo, ela cresce. Ela tem que mostrar um crescimento igual a planta que vai da semente, você vai aguando e ela vai crescendo aos poucos. Então, é o mesmo veio que vai crescendo. Já o ciclo, ela pode não ser ou não ter dentro dela esse crescendo no mesmo veio, ok? Vamos ver alguns exemplos aqui.
evolutivo, né? Porque é o adjetivo que foi usado na hora de construir o crescendo evolutivo, cons réu, intermissivista, amparando extrafísico. Então vejam, uma mesma pessoa, ela passa pela situação de cons réu, ela melhora um pouquinho, ela cresce, né, um pouquinho, passa pela condição de intermissivista, ela cresce mais um pouquinho e passa para amparando extrafísico. Por isso foi criado o crescendo, tá? Um homeostático, crescendo homeostático, erro, correção. Nós sabemos que do erro é que muitas vezes a gente chega na correção. Ninguém acerta de primeira, né? Então é o erro que cresce para a correção. Então foi o crescendo homeostático, erro, correção. Outro patológico é o crescendo patológico. Então é crescendo para baixo, né? Então crescendo patológico, mini fracasso, mega fracasso. Então você comete um mini fracasso. Se você não corrige aquele mini fracasso, se não se auto-enfrenta, acaba você, a partir daquele mini fracasso, cometendo um mega fracasso. Então, é um crescimento, uma intensificação no mesmo veio. Um outro que é não adjetivado é o crescendo tacon-tares, né? Então, sempre para a gente aprender a fazer assistência, a gente começa fazendo tacon. À medida que você vai aprendendo a fazer assistência, você vai se tornando mais técnico até chegar na TARES, tá certo? Antagonismologia. É uma outra operação mental que nós vamos agora estar trabalhando. Então, a antagonismologia é a ciência ou estudo técnico aplicado às manifestações da dualidade das ideias opositivas, construtos opostos ou a exposição de incompatibilidades evidentes. Essa definição é do verbete antagonismologia, que a gente sugere que vocês estudem esse verbete, né? É um verbete-chave para a seção antagonismologia, tá certo? O que chama atenção nessa definição é que a antagonismologia, ela não precisa de ser formada só com incompatibilidades evidentes. Ela pode ser construída apenas ou a partir da dualidade das ideias opositivas ou de construtos opostos. Isso é importantíssimo. Muitas vezes na tertúlia tem essa dúvida, mas isso não é antagonismo. E a gente explica, não, esse antagonismo é apenas por diferença, que é o caso da dualidade de ideias opositivas, tá? Nem sempre precisa de ter uma incompatibilidade evidente, tá? Qual é a operação mental que está por trás, em geral, de todas as sessões, mas essa especificamente, mais ostensivamente, é a questão da comparação dual, né? É esse o atributo que nós vamos utilizar, do raciocínio que nós vamos utilizar para construir especificamente aí a antagonismologia. Nessa comparação, você usa dois tipos de raciocínio. O raciocínio por diferença, né? E o raciocínio por semelhança. Então, na formação do antagonismo, você vai associar as semelhanças e diferenças para você construir os seus antagonismos. E aí a gente chama a atenção de vocês que basta uma dessemelhança para você construir um antagonismo, se você quer chamar a atenção daquela dessemelhança. Pode ter uma diferenciação, pode começar a ter uma oposição, pode chegar numa incompatibilidade, chegando até às vezes na contradição para você formar um antagonismo, certo? Vamos ver agora alguns antagonismos. No caso aqui, a gente vai colocar o verbete do qual a gente tirou, para poder a gente ter maior percepção aí da condição, né? Então aqui, ó, no verbete raciocínio falho, a gente encontra o antagonismo atenção-desatenção. O que está por trás aí desses dois termos, atenção, desatenção, é apenas um antônimo do outro, né? É uma polaridade, mas é por a categoria de antônimo, né? Que a gente colocou aí. Então, se você quiser construir alguns antagonismos,
você pode utilizar esse instrumento de procurar um antônimo de uma palavra que você queira formar um antagonismo. Vocês repararam que o sinal gráfico, nesse caso, é uma barra? A barra é utilizada apenas na seção antagonismologia. Todas as outras seções do detalhismo, você vai utilizar ou hífen ou traço, dependendo se é termo ou se entre os termos tem alguma expressão, tá certo? Então, no caso do antagonismo, nós vamos formar com a barra. A outra categoria que nós chamamos a atenção de vocês é a clarificação conceitual. Por exemplo, no verbete autoprevisão existencial, o professor Valdo utilizou o seguinte antagonismo. Antagonismo, princípio da incerteza, extrapolacionismo parapsíquico. Vejam, o princípio da incerteza é um princípio até da física quântica, né? Extrapolacionismo parapsíquico é um conceito nosso. Assim, aparentemente, uma coisa não necessariamente é antagônica à outra, no sentido de contraditório. Por que foi colocado aí? Eu vou dar uma interpretação minha, cada um depois pense aí se essa interpretação satisfaz aí a raciocínio de vocês. No caso da autoprevisão existencial, o verbete diz pra gente, né, que você pode prever a sua condição existencial. Você pode fazer uma previsão. Você pode trabalhar, né, o seu parapsiquismo, você pode trabalhar algumas questões assim da sua intraconsciencialidade para você fazer a sua previsão de evolução aí, né, o seu caminho evolutivo aí. Então veja, esse antagonismo está perfeito para clarificar o conceito. O princípio da incerteza, aquela coisa assim que você só percebe o fato no ato da medida na hora que você olha, aquela coisa meio casual. Não é a mesma coisa que o extrapolacionismo parapsíquico. O extrapolacionismo parapsíquico é aquela coisa que vem sem você saber, sem você às vezes estar preparado. Mas isso não quer dizer que seja incerto. Por quê? Porque a mensagem que é dada por esse antagonismo é que o extrapolacionismo parapsíquico, ele deve ser cultivado, deve ser previsto por você. Como? Como é que você vai cultivar ou se predispor aí a um extrapolacionismo parapsíquico? Trabalhando parapsiquismo, tá certo? Fazendo reciclagens intraconscienciais. E aí você vai estar predisposto a que os amparadores favoreçam você vivenciar uma situação acima da sua capacidade, do seu nível. Para quê? Para você vislumbrar um novo patamar evolutivo para você. Tá certo? Mas isso não vem de graça. Isso vem se você começar a trabalhar. Então, no caso aí, esse antagonismo é perfeito. Tá certo? Ele chama a atenção da gente que não é incerto, que não é um princípio da incerteza. Não vem assim, sem mais nem porquê. Tá certo? E esse é para clarificar o conceito. Um contraponto, né? É uma formação de antagonismo por contraponto. O antagonismo, maioria de mulheres, minoria de direitos. O contraponto aí está caracterizado por maioria e minoria, tá certo? Mulheres e direitos. No verbete evitação, nós temos o antagonismo amor-ódio, que foi feito na categoria da incompatibilidade. Se vocês olharem no Homo Sapiens Reurbanizados, ele tem lá um capítulo bem grande, lá logo no início do livro, falando uma série de antagonismos, de contrapontos, né? E tem uma listagem dele que ele coloca situações incompatíveis. E num dos itens lá das situações incompatíveis tem lá o amor e ódio. Então, quando o autor coloca o antagonismo amor-ódio no verbete evitação da evitação, qual é a mensagem, por exemplo, que eu entendo? É que amor é incompatível com ódio. Se você ama, você não odeia, se você odeia, você não sabe amar. Então, essa informação aí do antagonismo amor-ódio é para mostrar ao leitor que uma coisa é incompatível com a outra.
No verbete categoria de comunicação aparece o antagonismo metafórico, o antagonismo microfone e coleira. Gente, microfone e coleira são objetos. Um não tem nada contra o outro, tá certo? Mas colocado no verbete categoria da comunicação, fica perfeito. O antagonismo microfone coleira. O microfone quer dizer aquela pessoa despachada, extrovertida, né? Que fala sem problema nenhum, que se comunica muito bem. E o coleira é aquela pessoa mais tímida, que não gosta de falar em público, que não tem uma comunicabilidade boa. Então, esse antagonismo, ele é metafórico, mas ele é perfeito para o verbete categoria de comunicação. Por que a gente está falando todas essas categorias? Para vocês ficarem atentos quando forem fazer os antagonismos do verbete de vocês. Vocês podem pensar em categoria dessa por categoria, criar outras categorias e olhar na enciclopédia uma variedade enorme de outros antagonismos e a partir dali abstrair ali a categoria e aplicar para o tema de vocês, tá certo? Por diferenciação, o antagonismo maturidade física, maturidade mental. Maturidade física não é antagônica à maturidade mental. A gente sabe que uma pessoa, para ter maturidade mental, às vezes, precisa de maturidade física, mas às vezes a criança, um jovem tem mais maturidade mental do que um adulto. Em resumo, não é contraditório, não é antagônico. Mas por que então aqui, nesse verbete subadultidade, aparece? Na avaliação minha, né, é que foi para fazer uma diferenciação. Que maturidade física é uma coisa diferenciada, diferente de maturidade mental. Tá certo? Não é contra, quer dizer, quem tem maturidade física não é contra quem tem maturidade mental. Ao contrário, o ideal é que tenha as duas maturidades, né? Então é para fazer diferenciação. Esse tipo de antagonismo eu acho importantíssimo na hora de elaborar o verbete. Eu, quando faço meus verbetes, eu penso assim, uma coisa assim que eu penso próximo quando eu vou fazer o antonimologia também. Eu penso assim, o que a pessoa pode confundir com esse tema? E aí eu faço um antagonismo, porque para mostrar para a pessoa que é diferente, que não é aquilo que ela pode estar pensando, tá certo? Prioridade. No verbete pseudo-bem, o professor Valdo coloca o antagonismo tares-tacon. Nós já passamos aqui, olha, pelo crescendo tares-tacon, eu não sei se vocês lembram, né? Então, ele usa crescendo tacon-tares, agora está usando antagonismo tacon-tares. O que é que eu penso, o que eu estou refletindo quando eu vejo esse antagonismo tacon-tares? No verbete pseudo-bem, é que se eu estou querendo fazer uma tares de alto nível, né, ou uma assistência de alto nível, eu não posso priorizar a tacon, eu vou priorizar a tares. Porque senão, se eu tenho condição de fazer uma tares e continuo fazendo o tacon, eu não estou fazendo o bem, eu estou fazendo um pseudo-bem. Então, nesse sentido, a gente colocou aí uma categoria da prioridade, para vocês perceberem que o tacon-tares, ele não nasceu crescendo como estava lá atrás. Ele pode ser utilizado como antagonismo desde que o tema do verbete seja compatível com aquela ideia que você queira passar. Paradoxologia. Vamos ver agora a paradoxologia. A paradoxologia é a ciência aplicada aos estudos do pensamento, raciocínio, proposição, argumento com aparente contradição, falta de nexo ou de lógica, porque contraria princípios, crenças, paradigmas, mundividências, intuições compartilhadas pela maioria. Então, na paradoxologia, ele não precisa de ter uma contradição, ele não tem uma contradição de fato, é uma contradição aparente. Muitas vezes é apenas
uma contrariedade ao que a maioria pensa que é, tá certo? Vamos ver aqui o que nós chamamos de palavra-chave aí, atenção. Aparente contradição e falsas contrariedades. Vamos ver alguns exemplos. Na contradição aparente, nós pensamos aí um verbete, um exemplo, né? Um paradoxo. O paradoxo comunicativo da transmissão da mensagem para si mesmo. Não parece uma contradição você mandar uma mensagem para você mesmo? A gente sempre pensa que quando vai passar uma mensagem tem um emissor e um receptor, correto? No caso aqui você vai ser o próprio. Então é uma aparente contradição. Por quê? Quando é que caracteriza essa aparente contradição? Sempre quando você muda de paradigma e aquela aparente contradição fica resolvida. Então, no caso aqui, olha, se eu sou uma pessoa bastante intrafisicalizada, para mim isso é uma contradição. Mas se eu começo a pensar no paradigma consciencial, naquela questão de que vai ter a vida após a vida, que eu posso preparar o meu auto-revezamento, aí já começa a ficar tudo esclarecido, não tem contradição nenhuma. Por isso é um paradoxo. Um paradoxo, assim, mais puxando aí para a incoerência. O paradoxo da antiemotividade superafetuosa. Então, imagine, a antiemotividade superafetuosa. Também, se a gente pensar aqui na psicologia que a gente usa, que a gente ouve, né, normalmente, né, no senso comum, se a pessoa começa a ficar sem emoção, parece que ela não tem afeto nenhum. Se você começa a estudar o serenismo, a questão do serenão, aí você já começa a perceber que nesse novo paradigma, isso aí não é uma contradição. É uma coisa até, é uma nossa meta, né? A nossa mega meta, tá certo? A longuíssimo prazo, mas é. Então, não é um paradoxo por isso, tá? É uma incoerência aparente. Um erro lógico. O paradoxo de muitas facilidades serem patrocinadas pelos assediadores extrafísicos. É muito comum você ver assim, recebi um maior banho de energia e tá tudo dando certo e tá tudo apontando para que aquilo seja o melhor, aí você vai e embarca naquilo. Embarcou, deu tudo para trás. Muito comum em questão de dinheiro, né? Você faz, na hora que você está providenciando lá, planejando lá algum trabalho, alguma coisa, né? Às vezes existe até convergência, tem gente que sente como é que chama? Sincronicidade. Eu fico sempre de pé atrás com essas coisas, sabe? Banho de energia pode ser de assediador também. Então, isso aí é um paradoxo aí de erro lógico, tá certo? De muitas facilidades serem patrocinadas pelos assediadores. Então, de novo aqui, o paradoxo é porque se você sai desse patamar de raciocínio e eleva a condição de conhecimento de que o assediador é capaz de fazer isso, você resolve essa questão. Então, deixa de ser uma contradição, tá certo? Deixa de ser um erro e passa a ser razoável, por isso é um paradoxo. Antinomia. Antinomia, aliás, essas classificações tem no verbete Paradoxologia do professor Valdo, tem uma listagem lá dessas classificações que também a gente indica para vocês lerem. Mas antinomia, tem até em dicionário, é coisa da filosofia, é uma contradição entre duas proposições igualmente críveis, lógicas e coerentes. Eu pensei esse paradoxo aí, que eu considerei nessa categoria. Eu quero que vocês raciocinem para ver se vocês concordam com essa categoria também, né? Então vamos ver. O paradoxo do exaurimento das I6, ou seja, das energias, né, conscienciais, pelas consciências inscientes, da autoimersão existencial em energias imanentes e inexauríveis, tá certo? Então aqui, ó, por que a gente colocou em antinomia? Porque entre duas proposições igualmente críveis. A proposição crível aí, que é fácil de você
imaginar que seja correta é o exaurimento das essências das consciências, né? Tem pessoas assim que estão exaustas, eu fiquei exausta, né? Então isso é uma coisa crível, né? A gente passa por isso muitas vezes, ainda, por enquanto. E a outra é que as energias imanentes são inexauríveis, também é uma coisa crível, né? É uma coisa factível, né? Então, assim, você viver no meio de num mar de energias imanentes inexauríveis e você achar que você... Achar não, você ficar com exaurimento de energias, tá certo? Então, a gente considerou isso uma antinomia, mas o importante é que vocês percebam que é um paradoxo, isso aí. Aporia é uma outra expressão também da filosofia, dúvida filosófica, situação sem saída. E aí eu pensei esse paradoxo, vamos ver se vocês concordam também com essa classificação. É o paradoxo do parafenômeno da cosmoconsciência provocar a disjunção intraconsciencial. Para mim, primeiro, cosmoconsciência já é uma dúvida para mim, entendeu? Porque eu não tive ainda uma experiência assim de cosmoconsciência. E depois essa questão de disjunção intraconsciencial, se você fica uno com o universo, uno com todo, uno com o cosmos, como é que você vai ficar numa disjunção intraconsciencial? Para mim isso assim é uma situação meio sem saída, não sei se para você também, né? Uma questão assim que a gente pode levantar para vocês refletirem assim, olha, se você disser assim, a pessoa é apolítica, mas ela é filiada a um partido, isso seria um paradoxo? A gente pensa que não, porque isso é uma contradição daquelas deslavadas, né? Entendeu? Não tem justificativa para uma pessoa ser apolítica e se dizer apolítica e ser filiada a algum partido. No entanto, então isso não significa um paradoxo. Então, gente, cuidado na hora da gente montar aí os paradoxos, para a gente não cair numa situação assim mais rasa, sabe? De achar que qualquer contradição seja um paradoxo. A gente então pede para que vocês, ao imaginarem, ao construir um paradoxo de vocês, deem uma passeada na enciclopédia para verem se aquilo pode se constituir de fato um paradoxo, né? Mesmo assim, de consistência, tá certo? Agora a gente vai ver algumas contextualizações para levantar aqui aquela condição que a gente até já falou um pouco no caso da Tares e da Tacon. Lembram que a gente falou assim, olha, a gente já teve algum verbete que apareceu o ciclo, o crescendo Tacon-Tares, e depois a gente viu aqui o antagonismo Tares-Tacon. Então, assim, Tares e Tacon, eles não nasceram crescendo e vão morrer crescendo, não. Dependendo do contexto, você pode variar o tipo de sublinhamento que você vai construir. É óbvio que, por exemplo, alguns que são assim, considerados assim chavões na Conscienciologia, você não deve trocar. Por exemplo, o binômio admiração-discordância. Isso é um chavão assim para a gente, né? Uma coisa bem importante, um conhecimento novo, é mais do que um sublinhamento, é um conceito novo da Conscienciologia. Aí você não vai ficar criando aí um antagonismo, admiração, discordância. Para quê? Procura outros, procura sinonímia de admiração, procura sinonímia de discordância e faz um novo, tá certo? Mas a gente vai agora ver alguns casos de contextualização para a gente entender melhor. Então, no caso aqui, eu peguei os termos autocrítica, heterocrítica, para a gente dar uma varrida nas situações que apareceram na enciclopédia. Então, por exemplo, no verbete juízo de valor, ele apareceu como binômio. O binômio é autocrítica e heterocrítica. No verbete contraponto heterossediador, autorado holocármico, ele apareceu como interação. Interação, autocrítica, heterocrítica. Então vejam,
vamos agora analisar, para começar, essas duas aí. Ó. No juízo de valor, é importante que você tenha informação do binômio autocrítica e heterocrítica. Por quê? Porque são dois elementos importantes para você chegar no juízo de valor. Então, um binômio aí é bem adequado. No contraponto heterassediador e no autorado holocármico, já é uma interação, já existe uma interação entre a autocrítica e a heterocrítica aí ocorrendo para se tornar importante. No caso do ajuizamento pessoal, de você criar um ajuizamento para você, já importa dizer para o leitor sobre o crescendo cosmoético, a autocrítica, a heterocrítica. Por quê? Para você ter um crescimento pessoal do seu ajuizamento, é importante você começar pela autocrítica. Sempre você começa pela autocrítica para depois chegar na heterocrítica. No caso de postura anti-queixa, esse eu acho fantástico. O antagonismo, autocrítica, heterocrítica. Postura anti-queixa. Se você está queixando de alguma coisa, você está fazendo heterocrítica. Isso é antagônico à autocrítica. Se você está queixando, você não tem autocrítica. É essa que é a mensagem desse antagonismo. Não é perfeito? Outra contextualização. Eu peguei lá o maxi-mecanismo e mini-peças interassistenciais. Então, vamos ver. Na mini-peça interassistencial, você tem um binômio. Binômio dinâmico, maxi-mecanismo, mini-peça interassistencial. Então, na mini-peça interassistencial, o binômio já é de bom tamanho, já demonstra dois elementos importantes para você entender aí a questão da mini-peça interassistencial. No caso do verbete especialismo holobiográfico, né? O que é o especialismo holobiográfico? É você ter uma especialidade que foi construída ao longo da sua série X, né? Então vejam só o que foi construído: o sinergismo das mini peças corretamente encaixadas às funções do maxi-mecanismo multidimensional interassistencial. Não é perfeito? Então, se você coloca a mini peça corretamente encaixada na função do maxi-mecanismo, aquilo vai gerar um sinergismo, tá certo? Um princípio. O princípio da mini-peça no maxi-mecanismo interassistencial. Isso está na agenda da OFIEX. Então, é um princípio. Na agenda da OFIEX, você tem o princípio da mini-peça no maxi-mecanismo interassistencial. No vínculo proexológico, você tem a interação. Interação mini-peça humana, maxi-mecanismo assistencial multidimensional. No consciência de equipe, você tem um crescendo. Olha, esse também é perfeito. O crescendo mini-peça interassistencial, maxi-mecanismo interassistencial. Não é um crescendo para você ganhar consciência de equipe? Perfeito esse, né? Agora, contra-exemplo, o que não é um sublinhamento? Na elencologia, você normalmente encontra assim, olha, a mini-peça humana do maxi-mecanismo interassistencial. Isso não é um sublinhamento, né? Isso é um quê? Uma expressão, uma frase nominativa, tá certo? Está só indicando a mini-peça humana do maxi-mecanismo interassistencial. Então, viram como é que de mini-peça humana e maxi-mecanismo interassistencial, você pode fazer uma diversidade de situações? É isso que você tem que começar a ler os verbetes, a ouvir as tertúlias com esse olhar mais crítico, mais observador das nuances, que eu costumo chamar de olhar de escritor e não mais de aluno, tá certo? Uma procedimentologia genérica aqui para todos os sublinhamentos que nós estudamos e que ainda vamos estudar. Como é que a gente pode criar, então, esses sublinhamentos? Na pesquisa, você deve manter o foco no esclarecimento mais amplo sobre a realidade das consciências naquele contexto do seu verbete. Então, esse é o foco. Eu quero esclarecer ainda mais o leitor do meu verbete. Isso é ponto pacífico, é fixado logo de início.
Depois você vai pegar nas fontes, né? Você pega os dicionários, livros temáticos, dicionários analógicos. Dicionário analógico é muito bom para você se expandir aí as suas ideias. Na internet também, eu costumo usar muito também, assim, olha, eu vou para o Google e coloco lá o título do meu verbete mais uma palavra-chave da seção. Por exemplo, se eu quero encontrar interação, eu coloco lá, vamos supor naquele serenidade. Serenidade e interação, ou relação mútua, ou interação mútua, ou causalidade mútua, ou reciprocidade, alguma coisa assim. E mando vir. Às vezes não vem nada. Às vezes vem uma porção de coisa que não serve para nada. Mas às vezes cai uma pérola assim, de algum conceito que você não poderia deixar de colocar, entendeu? Então assim, vale a pena, não vale a pena você ficar o dia inteiro fazendo isso, mas vale a pena você gastar umas horinhas ali fazendo. Na enciclopédia da Conscienciologia, tem várias maneiras de você buscar na própria enciclopédia. Você pode colocar naquele arquivo completo e buscar pelos finds. Tem dois tipos de find. Tem um find que vai correndo de um a um e tem aquele com um binóculozinho, né? Com binóculos, que ele puxa todos ao mesmo tempo. Aquele também é muito bom de você dar uma olhada, tá certo? Por fim, você vai então compor aí a sua expressão sublinhável, tá certo? Aí, para terminar assim a nossa aula, eu vou colocar para vocês alguns exemplos de textos de livro que eu estava lendo e que qualquer pessoa pode ler e aproveitei para construir alguns sublinhamentos. Então, isso é para vocês ficarem espertos daqui para frente, que o que vocês estiverem lendo, o que vocês estiverem ouvindo, o que vocês estiverem assistindo de filme, vocês já podem ir pensando aí os elementos e construindo aí os sublinhamentos para o seu verbete. Então, por exemplo, eu estava lendo o livro O Paradoxo da Sabedoria. Eu até cheguei depois a fazer um verbete que é o anti-envelhecimento cerebral. E eu usei alguns desses, eu usei o meu antagonismo, esse antagonismo aí eu cheguei a usar. Então, assim, ó, eu estava lendo lá o livro, aí peguei lá um pedaço do livro lá que dizia assim: pensei ter testemunhado os efeitos de um erro lógico comum, a ausência de evidência confundida com a evidência da ausência, pois os pesquisadores não prestavam tanta atenção à amnésia retrógrada quanto à amnésia anterógrada. Não a encontravam. Então, primeiro, o que esse livro estava indicando? Ele dizia que, apesar da gente ir envelhecendo e o cérebro vai envelhecendo junto com a gente, se você, desde a sua adolescência, você constrói sinapses, né, e dá um trato bom ao seu cérebro, ele se torna sábio o suficiente que as sinapses superam aí o envelhecimento das fibras cerebrais, tá certo? Então, ele estava dizendo aí, olha, que como os médicos, os neurocientistas não davam atenção à diferença entre a amnésia retrógrada e a amnésia anterógrada, a amnésia retrógrada é aquela que você não lembra nada para trás, e a anterógrada é aquela que você não consegue memorizar nada para frente, tá certo? Então, como eles não davam atenção a isso, eles não encontravam, tá certo? Aí, quando eu li, esse é um parágrafozinho, né? Mas eu fiquei encantada com esse parágrafo. Aí, dali eu peguei, ó, os efeitos do erro lógico, que já estava escrito no próprio texto. O outro, o antagonismo, ausência de evidência, evidência de ausência. Eu gosto muito desse trocadilho, assim. E um outro que eu usei também no meu verbete, mas que eu não coloquei aqui para vocês, é o antagonismo, amnésia retrógrada, amnésia anterógrada. Tá? Então, de um texto só, você já tira aí 3 sublinhamentos. Um outro texto que é a ciência com consciência. Eu estava lendo lá, aí eu vi o texto assim: existe uma relação que vai da ciência à técnica, da técnica à indústria, da indústria à sociedade, da sociedade à ciência. Ora, na hora que eu olhei isso aí, eu falei assim, gente, isso é um ciclo. O ciclo ciência, técnica, indústria, sozinho no lugar de sociedade e ciência. Tá certo?
Por que que é ciclo? Porque ele foi dizendo aí que vai de um lugar para o outro, né? Ó, relação à ciência, à técnica, da técnica à indústria, da indústria à sociedade, mas vocês vejam que é um ciclo. Por que que eu não coloquei crescendo? Porque não é a mesma coisa que vai crescendo, tá certo? A técnica, ela não cresce e vira uma indústria. Ela é aplicada à indústria. Então, tem um ciclo da técnica, depois vem o ciclo da indústria. Então, eu achei que era melhor colocar em ciclo. Um outro, o paradigma da simplificação dificulta, mas certamente não impedirá o pensamento complexo. Quando eu li isso aí, eu falei assim, gente, tem a simplificação, depois a complexificação, que o paradigma da simplificação não impede. Então, se não impede, esse paradigma cresce, né? Aí eu coloquei inicialmente o crescimento, simplificação, complexificação. Depois eu parei e pensei assim, será que tem alguma coisa na Conscienciologia que eu possa ampliar um pouco mais essa ideia? Posso fazer um upgrade nessa situação? Aí eu pensei, conscientização. E aí ficou o crescimento, simplificação, complexificação, conscientização. Por que que eu estou dando esses exemplos para vocês? Para vocês fazerem a mesma coisa, tá certo? Pegar um livro e olhar naquele livro, do que dali você pode tirar de itens para formar esses sublinhamentos. Um outro livro, Diretor ao lado de Diderot, da enciclopédia d'Alembert, é testemunho para todos nós do elo cada vez mais estreito que se formava entre a ciência como um conjunto de conteúdo, de conhecimento e como atividade, e a sociedade em diferentes níveis e na estruturação de sua organização. Quando eu acabei de ler esse parágrafo, o que eu abstraí desse parágrafo? É que a ciência e a sociedade, no caso aqui para nós, a SOCIM, elas estão em inteira interação a partir desse texto aí. Então, dependendo do verbete, interessa colocar essa interação, tá certo? Um outro, especialmente com Platão, Aristóteles e Plotino, a estética era estudada fundida com a lógica e a ética. O belo, o bom, o verdadeiro formavam uma unidade com a obra. Desse texto aí você pode tirar o trinômio lógica, ética, estética e o trinômio belo, bom e verdadeiro, tá certo? Se você vai usar depois ou não, você vai ver dependendo do contexto, tá certo? Nem tudo que a gente constrói de sublinhamento a gente vai usar, né? Mas para começar a pensar no verbete, vale colocar todos no papel, tá certo? Outro, o subconsciente, satisfazendo um desejo de defesa, leva a pessoa a formar uma nova concepção de vida. Isso aí está uma nota de rodapé até do livro, Como a Mente Humana Produz Ideias, né? Aí eu pensei, gente, isso aí dá um paradoxo. Por quê? Porque eu vou defender o meu ego e nessa defesa desse meu ego vai surgir a renovação, tá certo? É um paradoxo aí. Como é que eu vou defender uma coisa antiga e da coisa antiga vai aparecer o novo? Aí vem aquela história, né? Porque isso acontece porque você pensa na consciência, né? Então, você muda o paradigma mais, num patamar mais avançado. Aí você resolve esse conflito inicial, esse pseudo-conflito, né? Esse pseudo-contradição. E aí eu escrevi, o difícil aí foi redigir, que eu chamo de redação enciclopédica. É você redigir de uma maneira que fica compatível com todas as outras redações que estejam lá na enciclopédia. O paradoxo de, na defesa do ego antigo, poder surgir a renovação, tá certo? Então, era essa aula que eu planejei, né, para dar para vocês. Eu agradeço muitíssimo aí a atenção de vocês. Espero que possam construir sublinhamentos assim bem significativos e enriquecedores para o verbete. E com isso eu desejo a vocês energias criativas e pesquisas bem produtivas.